Bem-vindos mais uma vez ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um exercício das questões extras do nosso livro 1, aula 1, frente 2, a natureza elétrica da matéria e os processos de eletrização. Já roda a vinheta, Fisicamente. E vamos para o exercício 1 aqui da FUVEST, que fala o seguinte: quando se aproxima um bastão B, tá aqui o nosso bastão B, eletrizado positivamente, também está aqui. Sempre quando tem um desenho, ele já está facilitando a nossa vida, Bom, aproximou esse bastão de uma esfera metálica, que está nessa esfera, então é uma condutora, isolada, então ela não está em contato aqui com a Terra, e inicialmente descarregada. Então ela também tem carga zero, Por mais que tenha aqui desenho das cargas, o somatório aqui é a carga dá zero. Observa-se a distribuição de cargas representadas na figura a seguir. Então é o que a gente já discutiu, Um bastão aqui aproximou de uma esfera, que é condutora, e aí ele induziu, essa separação de cargas, mas essa esfera ainda continua neutra, Bom, mantendo o bastão na mesma posição, a esfera é conectada à Terra por um fio condutor, que pode ser ligado a um dos pontos P, R e S da superfície da esfera. Então eu posso vir aqui, ligar um fio terra aqui pelo ponto S, ou ligar um fio terra pelo ponto R, ou ligar um fio terra pelo ponto P. Beleza. Indicando por uma setinha o sentido do fluxo transitório de elétrons, se houver, Então, quando a gente conectar aqui, ele vai indicar por uma seta se elétrons estão saindo da esfera indo para a Terra ou da Terra indo para a esfera. E por mais, menos ou zero, o sinal da carga final Q da esfera. Então, depois que esses elétrons, ou saírem da esfera ou subirem para a esfera vai ficar com uma carga, Depois que rompeu o fio terra, é claro. E aí ele quer saber o sinal dessa carga, ou se não vai ficar com carga, vai continuar neutra, O esquema que representa tanto esse fluxo, a subida ou a descida, tanto a carga final é uma dessas alternativas. Beleza, então antes de tudo vamos para o que você deveria saber. Nesse caso a gente precisa saber do processo de eletrização mais chatinho de entender, o que mais gera confusão, que é o processo de eletrização por indução. Mas eu desenhei passo a passo aqui para vocês. Seguinte, peguei um corpo carregado, A, que é uma carga mais Q aqui, e ele está representado aqui com excesso de carga positiva, Ou seja, ele perdeu o elétron e está sobrando próton aqui. E peguei aqui o corpo B, condutor, Mas só que esse corpo está neutro. A mesma quantidade de prótons que eu desenhei aqui, eu também desenhei de elétrons, Então eu escrevo que a minha carga aqui é igual a zero. Inicialmente, o corpo A e o corpo B estão afastados, E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar o corpo A do corpo B. E aí quando a gente aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, esse cara aqui a gente vai chamar de indutor. E o B vai sofrer um processo de indução, Então ele vai ser chamado de induzido, Como que é esse processo de indução? Como eu aproximei uma carga aqui positiva, o que vai acontecer é que os elétrons livres aqui do corpo neutro, eles vão tender a migrar tudo aqui para a esquerda do corpo. Porque a gente sabe que existe atração entre carga positiva e negativa. E aí ele deixa essa parte aqui da nossa esfera com excesso de carga positiva, Então toma cuidado, não teve movimento de carga positiva. Quem andou para a esquerda foram as cargas negativas. Então por mais que teve fluxo de carga aqui, eu não perdi e nem ganhei elétron. Então eu continuo com a minha carga zero. Beleza? Perceba o seguinte, deu para ver que o fato do indutor estar aqui, o corpo B ele tende a se atrair pelo corpo A. E por que isso acontece? Não sei se você lembra, mas a lei de Coulomb nos fala que se você tiver duas cargas na mesma região e elas forem de sinais opostos, vai existir atração entre elas, e essa atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a gente diminui a distância entre a carga positiva e negativa, aumenta a força de atração. Então aqui a gente vai ter uma força de atração grande, mas ao mesmo tempo tem repulsão, porque é carga positiva com carga positiva. Só que as cargas positivas estão mais longe, A distância delas é maior. Então eu vou ter uma força de repulsão aqui pequenininha, chamar de Fzinho. Então a resultante aqui vai dar uma força para a esquerda. Então sempre que você aproximar o indutor de um corpo neutro, por mais que você não carregue
né, esse corpo neutro, ele vai sofrer uma atração, porque as cargas negativas vão se acumular desse lado, e aí a força de atração vai ganhar da força de repulsão, beleza? Então esse é o processo de indução eletrostática. Então ao invés da gente desenhar assim, ó, um monte de próton e um monte de elétron, né, fica meio bagunçado o desenho, a gente desenha assim, o nosso indutor aqui, né, e aqui está o nosso corpo induzido, né, ou polarizado. Cuidado, falar que o corpo está polarizado quer dizer que houve uma separação de cargas dentro do nosso indutor, mas a carga dele continua sendo zero, beleza? Ele vai polarizar uma carga Qzinho aqui, negativa, fica uma carga Qzinho positiva, né? Mas essas cargas aqui, elas se neutralizam, beleza? E a carga do corpo ainda é zero. E aí, o que a gente vai fazer para poder eletrizar esse corpo? A gente vai conectar um fio terra. Dei uma limpada no desenho aqui, para não ficar confuso. Então, a hora que a gente conecta um fio terra, a terra ela é um fornecedor ou um absorvedor eterno de elétrons, né? Então, quando a gente coloca um fio terra, o que vai acontecer? Pela presença do indutor, elétrons que estão aqui na terra vão começar a migrar para o corpo, por causa da atração do indutor. Então, a gente vai ter fluxo de elétrons saindo da Terra, indo em direção ao nosso corpo induzido. Se essa carga aqui fosse negativa, aí seria o contrário. Os elétrons seriam repelidos e iriam migrar da nossa esfera para a Terra, beleza? E aí, ó, o induzido é ligado à Terra em qualquer ponto da superfície na presença do indutor. Basta o indutor estar aqui na presença dele, eu poderia conectar um fio terra aqui, ou poderia conectar um fio terra aqui, ou poderia conectar um fio terra aqui. Não importa o local que eu conectar o fio terra. Sempre nesse caso, quando o meu indutor for positivo, os elétrons vão migrar da Terra para o corpo induzido. E aí eles vão neutralizando aqui a nossa carga positiva. No final das contas, o corpo vai ficando cheio de elétrons a mais, né? Aí muito cuidado, se eu afastar o indutor, os elétrons não vão mais subir, né? Esse excesso de elétron vai migrar para a Terra de novo. Então, na presença do indutor, o que eu tenho que fazer aqui para eletrizar esse corpo é romper o meu fio terra. Então, quando o meu fio terra for rompido, os elétrons vão parar de migrar, né? E eu vou ter sobra de elétron nesse corpo. E aí sim, eu posso falar que o meu corpo induzido agora está carregado negativamente. Então, em resumo, para você ter eletrização por indução, você precisa de um corpo previamente carregado e um corpo neutro. O corpo carregado vai ser o nosso indutor, o corpo neutro induzido. Na presença do indutor, vai haver separação de cargas, os elétrons vão ficar acumulados em um lado, os prótons, né, vão ficar com falta de elétrons. Cuidado, prótons não vão para a direita, né? Como os elétrons saíram, então ficou com falta de elétron aqui. E aí, você vai conectar um fio terra no corpo induzido, fazendo com que, nesse caso, elétrons saiam da Terra e vão em direção ao corpo induzido, devido à presença do indutor ser positivo. E aí, esses elétrons vão neutralizando a carga positiva, e aí você vai lá e rompe o fio terra, fazendo com que todas as cargas positivas sejam neutralizadas e o nosso corpo fica carregado negativamente. Bom, entendido esse processo, até que um pouco complexo, vamos voltar para o exercício. Bom, agora que você sabe tudo isso, o exercício ficou fácil, né? Porque é exatamente o exemplo que eu dei, ó. A gente tem um corpo positivo se aproximando aqui, o nosso indutor. Esse aqui é o nosso corpo induzido. E aí, o que você acha que vai acontecer quando você ligar um fio terra ou no S, ou no R, ou no P? Não importa, né? Que ponto você conectar. A Terra é um fornecedor ou absorvedor gigante de elétrons, então como o nosso corpo indutor é positivo, vão migrar elétrons para cima. E aí, esses elétrons vão neutralizar essa carga. Quando a gente romper o fio terra, o nosso corpo vai ficar com uma carga negativa. Beleza? E qual dessas alternativas mostra isso? A primeira, corpo fica positivo, já está errado. E outra, elétrons estão indo para a Terra. A segunda, o corpo ficou carregado negativamente, mas elétrons estão indo para a Terra. Cuidado, viu, gente? Não tem movimento de prótons, né? Quem se movimenta na eletrização sempre são elétrons. A alternativa C, o corpo ficou carregado positivo, elétrons estão subindo, né? Mas não deixa o corpo positivo. A alternativa D, o corpo ficou neutro, não tem como. E a última alternativa, os elétrons
migraram para o corpo, e depois que rompe o fio terra, esse corpo fica carregado, e esse é o nosso gabarito. Então é isso, gente. Exercício que é fácil, mas se você não entendeu muito bem o processo de eletrização por indução, pode ser um exercício com várias pegadinhas, né? Então por hoje é isso. Fui.